Bom, vamos entrar de cabeça nesta análise sobre a mecânica estratégica por trás das campanhas políticas. Daquelas que vencem de lavada e daquelas que, infelizmente, fracassam amargamente. Acredite se quiser, existe uma ciência exata nisso. É quase uma física oculta que rege o sucesso eleitoral e o mais louco é que isso passa batido até pelos políticos mais experientes. Entender essa mecânica revela princípios fascinantes de como os recursos de uma campanha interagem. É o tipo de jornada que muda completamente a forma como a gente enxerga o esforço e o dinheiro dentro de uma corrida eleitoral. Sabe aquela velha ilusão de que quem tem a maior conta bancária já garantiu a eleição? Pois é, vamos quebrar esse mito agora. De um lado, a gente cansa de ver campanhas inundadas de milhões simplesmente naufragando, um desastre total. Do outro lado, de repente, aparece uma campanha de base super modesta, feita na sola do sapato que vai lá e varre a eleição. Como isso é possível? O segredo não está em ter um volume infinito de um recurso só, mas sim na matemática, na interação dinâmica entre os elementos fundamentais de qualquer candidatura. E é aí que a gente chega no coração de tudo, o famoso tripé de recursos DDT. É bem simples de lembrar, na verdade: dinheiro, dedicação e tempo. O dinheiro, claro, é todo aquele capital financeiro para materiais, locações e impulsionamento. A dedicação é o suor da equipe, é o estudo profundo das leis, a estruturação de grupos sociais, a criação de conteúdo. E o tempo? O tempo é a grandeza contínua que serve de moldura para a corrida inteira. Ter sucesso nas urnas é basicamente equilibrar essas três pernas sem deixar a estrutura cair. Agora, vamos entender como isso funciona no mundo real. A grande sacada aqui é uma palavrinha-chave: codependência. Se existe deficiência de um lado, é obrigatório compensar dos outros dois. Imagina que falta grana na campanha, mas se existe tempo de sobra e uma dedicação absurda, dá para equilibrar o jogo perfeitamente. Por outro lado, se não tem muita energia ou gente para colocar a mão na massa, isso pode ser superado se houver muito dinheiro e tempo hábil para gastar com inteligência. É como uma equação onde um elemento vai substituindo o outro, desde que a gente entenda as regras do jogo. Só que tem um cenário que é uma verdadeira tragédia e até bem irônico. O dinheiro, por maior que seja a montanha de notas, perde totalmente o seu poder sem o tempo. A gente vê direto aquelas campanhas desesperadas ganhando injeções bilionárias aos 45 do segundo tempo. E o resultado é desperdício puro. Comprar atenção ou montar estrutura são coisas que levam semanas, meses para maturar. Sem o fator temporal, aquele orçamento gigante vira só papel inútil que não move 1 milímetro da opinião pública. Por outro lado, tem uma notícia excelente e super encorajadora para quem não tem rios de dinheiro. A falta de recursos financeiros no início de um projeto não é uma sentença de derrota. Muito pelo contrário. Um planejamento que começa bem cedo, somado a muito suor e foco em criar conexões reais com o público, compensa e muito a falta de orçamento. Quando a gente se antecipa, a pura estratégia acaba pesando muito mais do que um talão de cheques. Para visualizar isso melhor, vamos lembrar um pouco das aulas de física, mais especificamente da clássica alavanca de Arquimedes. O princípio é genial. Se aplicar uma força numa ponta de uma haste, dá para levantar um peso gigante do outro lado. Tudo depende de onde está o ponto de apoio e do comprimento dessa alavanca. É exatamente isso que acontece na política. É a conversão perfeita de uma força física abstrata numa estratégia eleitoral pura. A gente tira a física do quadro negro e joga direto para as ruas. O que nos traz para a cereja do bolo desta nossa análise: a genial conceituação da alavanca Gomor. Olha só como a física vira estratégia de campanha. O grande peso que a gente quer levantar lá na ponta, a rocha gigante, é a eleição. Os blocos que fazem a força empurrando a alavanca para baixo são justamente o dinheiro e a dedicação. Mas o pulo do gato está na própria haste da alavanca. Ela representa o tempo. E é exatamente o comprimento desse tempo que vai ditar se levantar a campanha vai ser algo fácil ou uma missão quase impossível. E como a gente opera essa máquina? Tem uma mecânica exata. Passo 1. Colocar a mão na consciência e avaliar friamente quanto dinheiro e quanta dedicação a base realmente tem. Passo 2. Aplicar essas forças de forma super coordenada sobre o planejamento. E passo 3. Usar ativamente toda a extensão de tempo que ainda falta até as eleições para erguer as metas. Resumindo a ópera, quanto mais longa for a nossa alavanca de tempo, menos dinheiro e menos suor vão ser exigidos para mover estruturas colossais. Mas, como toda boa história, essa física da estratégia tem um vilão implacável. Existe um momento em que toda essa matemática perfeita do sucesso simplesmente entra em colapso. O material chama isso da armadilha do limite temporal, o ponto crítico.
É uma fronteira invisível onde a campanha sai dos trilhos das leis naturais da estratégia e entra numa zona de falha inevitável. E aí, a gente chega no clímax, no instante exato da ruptura dramática. Quando a barra do tempo fica curta demais, a alavanca Gilmore bate nesse ponto crítico. Não tem física que sustente. A haste simplesmente estala no meio sob o peso da eleição e daquela força desproporcional aplicada na reta final. Nesse milissegundo, a estratégia falha totalmente, porque o tempo ficou insuficiente para suportar qualquer conversão de energia em resultado. Ultrapassar esse limite traz consequências brutais e incontornáveis. Primeiro, qualquer dinheiro novo que entra perde a eficiência numa velocidade assustadora. Segundo, a galera pode ir pra rua, suar a camisa, trabalhar noite e dia, que o movimento nas pesquisas vai ser literalmente zero. E por fim, os investimentos pesados viram fumaça, um desperdício total e completo. Depois que a alavanca quebra, meus amigos, não tem milagre monetário que salve a pátria. Isso faz a gente olhar com muito mais respeito para a grandeza mais valiosa desse jogo todo: o tempo. Ele é a variável independente final do tripé DDT. Diferente do dinheiro que a gente corre atrás para arrecadar ou da dedicação que a gente consegue incentivar, o tempo caminha sozinho, ele não pausa, e ele é estritamente inversamente proporcional ao resto. Ter muito tempo significa precisar de pouca grana e de um esforço bem mais cadenciado. Agora, ter pouco tempo, isso exige recursos astronômicos que, para piorar, quase sempre chegam tarde demais. O que deixa um alerta extremamente prático. Se faltam menos de 6 meses para a eleição e a campanha está com engajamento pífio, acenda o sinal vermelho. É urgente paralisar tudo e fazer uma revisão estratégica. Continuar tocando o barco desse jeito, injetando dinheiro numa campanha tão perto da urna sem repensar a rota, é o mesmo que jogar recursos num buraco negro. É preciso rever tudo. Para amarrar toda essa nossa análise, vale lembrar de uma frase incrível de um dos maiores estrategistas da história, o Napoleão Bonaparte. Ele dizia que o tempo é o único bem totalmente recuperável. A gente recupera dinheiro, recupera apoiadores e até reconstrói uma imagem pública. Mas o tempo que já passou não volta jamais. Diante de tudo isso que vimos sobre a física inflexível das campanhas, fica a provocação. Olhando para a alavanca dos próprios projetos hoje, quanto dessa haste invisível do tempo já foi consumida?